Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Amarela On Air, novo programa de entrevistas da revista Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje eu recebo aqui o governador de São Paulo, João Dória. Me acompanham nesta entrevista Carlos Mello, cientista político, professor do INSPER, Fábio Zanini, repórter especial da Folha de São Paulo, e Pedro Venceslau, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. Governador, queria agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje. Queria abrir essa entrevista comentando um pouquinho o jantar que o senhor teve na semana passada com Luiz Henrique Mandetta e também Sérgio Moro, onde se falou ali na possibilidade de uma terceira via. Fica a impressão aqui para a gente de que todos esses agentes estão cada um jogando por si, que essa discussão de uma união ainda é muito de mentirinha. Queria saber do senhor, por exemplo, se lá na frente o senhor enxergar que o senhor não tem viabilidade nas pesquisas de intenção de voto, o senhor estaria disposto a retirar a sua candidatura em nome de um desses dois agentes, por exemplo? Larissa, primeiro, obrigado pela oportunidade. Carlos, muito obrigado por estar aqui também. Fábio Zanini, Pedro Venceslau, obrigado à Veja, obrigado a você. Sim, eu tenho que ser um patriota acima de tudo. Eu estou na política, não é para um projeto pessoal. Eu quero ajudar o Brasil. Foi isso que me fez deixar a atividade privada e vir para a atividade pública. E faço isso com um grande entusiasmo. E nós temos que ter todo esse discernimento e a capacidade, e ao lado da humildade, de reconhecer que se ficarmos fracionados, nós não teremos uma terceira via. Nós teremos Lula ou Bolsonaro sucedendo a esse governo. O que seria um desastre. Se o Brasil tiver mais um governo populista, depois de 13 anos de Lula e Dilma e 4 anos de desastre de Bolsonaro, a meu ver, o país não vai resistir. Então, todos nós que somos pré-candidatos temos que ter a disposição, a humildade de abrirmos mão, se necessário, em torno de um nome que possa ser vencedor. Ainda é cedo, evidente. Na política, outra coisa que a gente aprende, Clarice, é que um dia, uma semana, 10 dias, um mês é uma eternidade. As coisas mudam com muita velocidade na política. Então, há tempo ainda pela frente, mas tem que ter bom senso, equilíbrio, capacidade de diálogo. E esse jantar que você se referiu foi um jantar de diálogo. O ex-ministro Sérgio Moro mora em Washington, nos Estados Unidos, onde ele presta serviços como consultor de uma grande consultoria norte-americana. Ele está terminando o seu contrato, que termina agora em 30 de dezembro, estou falando aquilo que é público, e ele tem até o final de outubro para responder se aceita um novo contrato ou se retorna ao Brasil. E Luiz Henrique Mandetta foi deputado federal, ministro da Saúde, com quem também tem uma excelente relação. Ali foi um encontro de amigos, nós nos damos bem, nós dialogamos bem por WhatsApp, por telefone e pessoalmente sempre que possível. E esse foi mais um encontro. E ali, entre nós três, ficou muito claro que todos estão dispostos a ceder as suas posições, todos estão dispostos a lutar pelo Brasil e todos estão na mesma direção. Carlos, por favor. Governador, bom dia. Entrando por esse caminho da terceira via, me parece que se for para uma... nem Bolsonaro, nem Lula, talvez o debate fique um pouco rebaixado. Então, eu queria que o senhor se colocasse aqui, abstraindo Bolsonaro e abstraindo Lula, qual é o projeto para o Brasil? Quais são os problemas do Brasil? Entendeu? Independente de qualquer coisa. O Brasil no mundo, os seus desafios estruturais. Eu queria ouvir um pouco o senhor a respeito disso. Carlos, primeiro, um prazer estar aqui com você. Confesso que é difícil abstrair Lula e Bolsonaro numa situação como essa, num país tão conflagrado, mas vamos à busca de uma proposta. Você tem razão, é importante termos uma proposta. Nós temos uma proposta para o Brasil. Primeiro, de um governo liberal, mas um governo social-democrata também. É importante posicionar que, sendo um liberal como sou na economia, mas sou também um social-democrata no âmbito do combate à pobreza e na redução das diferenças sociais. Quando o Brasil for um país rico e com poucas diferenças, talvez possamos ser integralmente liberais. Hoje, isso não é possível. É preciso reconhecer que nós temos 30 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade, Carlos, no Brasil, neste momento. 15 milhões de desempregados e 15 milhões de subempregados. Isso é uma situação de profunda tristeza e de pobreza. 30 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza no Brasil. Então, o nosso projeto envolve alguns pontos primordiais.
O primeiro dele, o combate à pobreza, programas sociais reais, que é o que estamos fazendo aqui em São Paulo, com a Bolsa do Povo, com o Alimento Solidário, com o Vale Gás, com os programas de acolhimento para as vítimas da Covid-19, principalmente os órfãos da Covid, que hoje recebem R$300 por mês, porque perderam o pai ou a mãe, ou muitos, infelizmente, perderam o pai e a mãe. Os programas de proteção e equidade às mulheres, principalmente às mulheres vulneráveis, e também o respeito pela população indígena, pelos quilombolas, pelos negros, pelas pessoas com deficiente, especialmente aqueles que fazem parte, os LGBTs, e especialmente aqueles que fazem parte dessa camada mais vulnerável. Outro ponto importante no combate à pobreza, geração de empregos. Aliás, será um grande tema, Carlos, da próxima campanha para a presidência da República. Como gerar empregos num país com 30 milhões de pessoas em sofrimento, praticamente desempregados, entre os que estão de fato desempregados e os que são subempregados. Você faz isso com políticas públicas, primeiro de confiança e marcos jurídicos claros para que os investidores nacionais e principalmente os internacionais possam vir para o Brasil e investir com a confiança, primeiro, da estabilidade política, 2, marcos jurídicos claros, 3, com a possibilidade de terem aprovação dos seus projetos com velocidade, com agilidade. O capital não gosta de perder tempo, o capital gosta de investir, ganhar tempo, gerando emprego, gerando oportunidade e pagando seus impostos. O exemplo de São Paulo é um exemplo positivo também. Nós abrimos escritórios internacionais. Enquanto Bolsonaro agredia a China, nós abrimos um escritório na China. Enquanto Bolsonaro agredia a França, agredia a Alemanha, agredindo inclusive pessoalmente a chanceler alemã, tecendo comentários a respeito da sua beleza, da sua estética, da forma de vestir, ou agredia a esposa do presidente Macron ou o próprio Macron, nós abrimos um escritório em Munique para nos representar na União Europeia. Fizemos também um escritório em Dubai para o Oriente Médio, com isso ampliando as exportações do Brasil, não só do agro, mas também os produtos manufaturados. E agora, ao contrário, mais uma vez de Bolsonaro, que agride o presidente Joe Biden, nós abriremos no dia 2 de dezembro o escritório de São Paulo em Nova York para a América do Norte, Canadá, Estados Unidos, incluindo o México. Boas políticas públicas e um entendimento com os maiores parceiros comerciais do Brasil, respectivamente a China, a Alemanha, os Estados Unidos e até mesmo aqui a Argentina, onde o Brasil não fez nenhuma reunião bilateral desde que o novo presidente argentino assumiu a Argentina. Portanto, gerar emprego significa ampliar o grau de confiança de investidores internacionais, garantir estabilidade e, repito, políticas públicas e políticas econômicas claras, bem definidas e bem dialogadas com a sociedade civil. Terceiro ponto, numa plataforma de governo, educação. Nós temos que priorizar a educação e não é só na retórica, é na prática. E também fizemos isso aqui em São Paulo, graças à liderança do Rocieli Soares, que foi ministro da Educação no governo Temer, foi brilhante e vem sendo brilhante também como secretário da Educação em São Paulo. Nós aqui, Carlos, tínhamos 363 escolas de tempo integral, o que já era um êxito. E eu agradeci os ex-governadores, especialmente o governador Alckmin, por ter alcançado isso. Mas eu entendi que precisávamos ter muito mais. Hoje nós temos 1.878 escolas de tempo integral em São Paulo, 2 anos e meio depois, e até o final deste ano teremos 2.000 que vão abrir o ano letivo de 2022, 2.000 escolas de tempo integral. Fábio, nós tínhamos 100 mil alunos em tempo integral em São Paulo. Hoje nós temos 1 milhão. E até o final de 2022 serão 2 milhões de alunos em tempo integral. Clarissa, você é mulher, provavelmente mãe. Faz toda a diferença escola de tempo integral. São 8 horas de aula dia, são 3 refeições completas, com segurança alimentar. É o acolhimento de jovens que, ao invés de estarem nas ruas, sendo aliciados ou potencialmente aliciados por traficantes, ou meninas por traficantes de sexo, estão na escola, estudando, abrigados, protegidos, bem alimentados e com alta tecnologia, Carlos. Investimos R$1 bilhão na compra de tecnologia, especialmente tablets, computadores, e todas as escolas de tempo integral têm Wi-Fi e têm internet acelerada. Reformamos todas as escolas para que elas pudessem se tornar, de fato, digitais na forma e principalmente no conteúdo. E fizemos programas de treinamento e aprimoramento com professores. A rede pública de ensino é muito boa em São Paulo, ainda que muitas vezes ela é politizada e há uma certa força ideológica, mas não importa, o professorado é bom, tem boa qualidade. Então, eles foram retreinados pela Secretaria de Educação para que ninguém ficasse para trás no mundo analógico, quando o que as crianças e os jovens desejam é o mundo da tecnologia, o mundo digital. Então, terceiro ponto, educação. Quarto ponto,
Meio ambiente. É fundamental o Brasil voltar à agenda ambiental. O Brasil não só perdeu a agenda, como agrediu essa agenda. Ficamos distantes do Acordo de Paris, não ratificamos no acordo na COP em Madrid. O Brasil terá uma presença tímida agora na COP em Glasgow. Eu estarei lá, fui convidado para ser conferencista, inclusive, na Cúpula do Clima, agora em novembro, e lá estarei para mostrar o que estamos fazendo aqui em São Paulo, o maior projeto ambiental do país, que é a recuperação do Rio Pinheiros, a despoluição do Rio Pinheiros. Depois de 62 anos, Fábio Zanini. Eu tenho 63 anos, desde que nasci, eu ouço que precisa despoluir o Rio Pinheiros. Mas o senhor vai para a COP como oposição ao presidente Jair Bolsonaro, a gente pode entender assim. Não, eu vou como governador de São Paulo, a convite da Cúpula do Clima. Nós fomos signatários, aliás, o primeiro estado, outros já assinaram, mas o primeiro estado a assinar o Race to Zero e o Race to Resilience, 2 documentos da COP, foi São Paulo. Depois os estados do Espírito Santo, Ceará, acho que outros também, mas esses eu tenho certeza que assinaram também. Nós temos compromisso ambiental. E São Paulo, para concluir esse tema ambiental, Carlos, aqui não tem desmatamento, nem legal e muito menos ilegal. Nós aumentamos a cobertura vegetal aqui, Fábio, em 3%. Isso eu posso afirmar. O único estado do Brasil que aumentou a cobertura vegetal foi São Paulo, porque nós respeitamos aqui o meio ambiente. Temos uma relação fluida e boa. E aqui o agro não briga com o meio ambiente não briga com o agro, porque nós fomos agentes moderadores desse entendimento. Criamos o agro legal, que permite que o agro avance na sua economia sem ofender o meio ambiente e o meio ambiente entenda que a economia pode avançar respeitando os protocolos ambientais. E, por último, o 6º ponto é as relações internacionais, é reinserir o Brasil no contexto internacional. O Brasil hoje é um país isolado, Carlos. Você é professor do INSPER, você acompanha isso. Hoje o Brasil, além de indesejado, é um país isolado da comunidade internacional, porque não tem interlocução. Mesmo tendo mudado o ministro, e o atual ministro é até uma pessoa razoável, que veio do Itamaraty, muito melhor, infinitamente, do que o antecessor, que era do Itamaraty também, mas absolutamente ideológico, alinhado com as posturas agressivas e equivocadas do presidente Bolsonaro. Mesmo assim, o Brasil é um país completamente isolado da comunidade internacional, Clarice. O mundo está globalizado e o Brasil isolado, ficamos para trás. Nós vamos reinserir o Brasil na política internacional, respeitando os acordos internacionais, promovendo encontros bilaterais, respeitando o acordo do Mercosul, dialogando melhor com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, com a Coreia do Sul, com o Japão, com o Médio Oriente, e com isso favorecendo acordos bilaterais construtivos para a economia brasileira, gerando a entrada de divisas e, consequentemente, de empregos e renda. Esses são os pontos principais. Há outros também laterais, não menos importantes, na área de cultura, na área do esporte, que também devem ser levados em conta, mas eu diria que esses são os 6 mais importantes e significativos para uma proposta de um governo liberal, transformador, pacificador e que traga esperança ao Brasil, Carlos. Fábio, por favor. Tudo bem, governador? Como vai o senhor? Tudo bem? Bem, Fábio. Governador, o senhor está disputando uma prévia no PSDB contra o seu colega governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Há também o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, mas a gente sabe que está entre o senhor e o Eduardo Leite, mano a mano, mais ou menos, né? A gente tem colhido avaliações no PSDB que a campanha do Eduardo Leite tem crescido nas últimas semanas. Eu ouvi recentemente de um aliado seu uma analogia futebolística de que o senhor começou fazendo 3-0, mas o Eduardo Leite já fez 3-2, já fez 2 gols. Muita gente dizendo que esse aquecimento do Eduardo Leite se deve a uma percepção de que talvez ele seja mais aberto, ou seja mais fácil que ele atraia apoios, que ele atraia outros partidos, por uma questão, enfim, política, de personalidade até, do governador Eduardo Leite, que seria mais palatável a outros apoios do que o senhor. Isso seria uma razão desse crescimento dele. Como é que o senhor vê, analisa e responde a esse fato? Primeiro, com respeito ao Eduardo Leite e ao Arthur Virgílio, e também ao Tasso Gereissati. Somos todos do mesmo partido, portanto, conjugamos o mesmo princípio, estamos na mesma estrada, ainda que em alguns momentos com opiniões distintas, mas respeito os meus contendores. Fábio, eu sou filho das prévias, você sabe disso. Disputei as 2 únicas prévias que foram realizadas no Brasil, em 2016 e 2018, no PSDB, para a Prefeitura de São Paulo e para o governo de São Paulo. Não foram prévias fáceis. O seu jornal mesmo, a Folha de São Paulo, em 2016, acreditava que não teria nenhuma chance de vencer as prévias do PSDB. E eu, aliás, entendi isso e nem desrespeitei essa opinião da Folha. Fazia sentido até
dado aquelas circunstâncias onde eu enfrentava André Matarazzo, Bruno Covas, Zé Aníbal e Ricardo Trípoli. Eram 4 candidatos, todos com mandato, todos com boas posições e todos com boa envergadura. Não tinha nenhum candidato nem ruim, nem equivocado. E ainda assim, vencemos as prévias. Depois de vencer as prévias, convidei o Bruno Covas para ser o meu candidato a vice. Fizemos chapa pura. Meu partido até não queria chapa pura. Entendia que era um erro, um equívoco, que jamais ganharíamos as eleições com chapa pura. E líderes do partido falavam isso. Aliás, disseram isso diretamente a mim. Ganhou as prévias, vai perder as eleições, porque com chapa pura não se ganha num estado onde tantas forças políticas, principalmente de esquerda, e Fernando Haddad era o então prefeito da cidade de São Paulo. E Lula não estava preso e Dilma era presidente da República. Pois bem, vencemos as eleições e vencemos no primeiro turno. Em 2018, também não foram prévias fáceis, foram prévias difíceis, bons candidatos. E ainda assim, vencemos as prévias e depois vencemos as eleições. Isso já se extrai um aspecto importante. Prévias somam, prévias agregam, prévias estimulam, prévias fortalecem o debate, prévias fortalecem um candidato que, saindo vencedor das prévias, ele se posiciona bem, melhor, autorizado e fortalecido pelas prévias para dialogar com outros partidos. E devo dizer a você também que em 2018 nós vencemos aqui os partidos de esquerda, todos fizeram frente contra nós, PSB, PT, PDT, PSOL, PCdoB, outros partidos também com tendências mais à esquerda, e o MDB. E o MDB era o presidente Michel Temer e o Baleia Rossi. O Baleia era líder, não era presidente do partido, mas o presidente Temer era o presidente do MDB. E o candidato era o Paulo Scaff. Nós vencemos também o Paulo Scaff, o MDB e todos os partidos de esquerda. E logo depois fizemos a coalizão de governo, onde está o MDB. Hoje nós temos 13 partidos que compõem a base do governo aqui em São Paulo. Isso é que nos tem permitido, inclusive, evoluir construtivamente na Assembleia Legislativa. Aprovamos a reforma da Previdência aqui, Carlos. Não é fácil aprovar a reforma da Previdência num país como o Brasil. O corporativismo é muito forte. Aprovamos, foi a mais profunda reforma da Previdência que os estados fizeram. Foram 13 estados, Clarissa, que fizeram reformas da Previdência. São Paulo foi um deles, mas a mais profunda foi aqui. E só um estado, Fábio, fez reforma administrativa, São Paulo. E com o apoio, com debate, um intenso debate, mas aprovamos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, é agregar, é saber formar políticas com lideranças de outros partidos. Então, o ser palatável, não ser palatável, olha o histórico. Na prefeitura, tivemos 12 partidos na nossa aliança, tendo vencido também as eleições. No governo do Estado, 13 partidos. Nosso diálogo é muito bom com todos eles. O nosso diálogo é bom com o PP, é bom com o PL, é bom com o MDB. O diálogo é bom até com o PT, até com os partidos de esquerda, com o PSB, com partidos que já no passado recente compunham oposição, hoje estão na situação e nós não leiloamos o governo. Você sabe disso como um bom jornalista e um bom articulista que é da Folha de São Paulo, assim como o Pedro. Carlos é um bom observador como professor, Clarissa como jornalista, agora voltando aqui à Veja, em São Paulo. Nós não fizemos nenhum leilão. Capacidade de agregar primeiro, capacidade de vencer a eleição. Porque para agregar, você precisa conquistar, e conquistar no voto. E depois, para administrar, abra o arco para que essa administração seja da melhor forma, da forma mais fluida, da forma mais construtiva e sem leilões, sem comprometer o governo para poder governar. Então, eu gosto de agregar, gosto de dialogar, gosto de conversar. Foi assim que eu construí minha vida no setor privado e é assim que eu estou construindo minha vida no setor público. Eu tenho 5 anos e meio, Fábio, de vida pública. Portanto, recente. Venci 2 eleições nesses 5 anos e meio. E temos feito um governo transformador em São Paulo. Eu falo nós, porque é um governo coletivo, é um governo de pessoas qualificadas, capacitadas e pessoas de diferentes partidos e diferentes matizes e que fazem parte do governo. Como um desagregador poderia reunir tantas pessoas assim de qualidade no governo? Como uma pessoa que não fosse capaz de dialogar? Como uma pessoa que não fosse palatável conseguiria trazer tantos nomes de diferentes matizes, até diferentes estados? Henrique Meirelles deixou de ir para a Inglaterra e ele não é do PSDB, é de outro partido.
e aceitou o convite para estar aqui como secretário da Fazenda. Celso Salitão nunca foi do PSDB, aliás, nunca nem perguntei para os meus secretários de qual partido pertenciam ou não. Diálogo, entendimento e confiança. Rocieli Soares, também, a mesma coisa. O Vinícius Lumertz, que é o nosso secretário de Turismo. Estou falando aqui só dos ex-ministros do presidente Michel Temer. Há outros também. Isso é agregar, isso é ser palatável, isso é dialogar. Além do que, observem o governo de São Paulo. É um governo descentralizado. Você, Fábio, você, Pedro, já estiveram na reunião de secretariado. Vocês testemunharam em loco e ao vivo que este é um governo descentralizado, não é um governo do eu, não é um governo autoritário. Pessoas que não são palatáveis cumprem governos autoritários. O nosso governo é um governo pleno, um governo delegador, descentralizado. Então, é uma narrativa que não é verdadeira. Na prática, mostra que não só gostamos do diálogo, como praticamos o diálogo, como unimos pelo diálogo e colocamos eficiência no diálogo. Pedro, por favor. Bom dia, governador. A gente vê no PSDB ainda, hoje, um bolsão de resistência bolsonarista dentro do partido. O partido chegou a ensaiar, pedir o impeachment e assumir a bandeira do impeachment do Bolsonaro, mas institucionalmente não fez isso, porque existe uma resistência muito grande na bancada do PSDB. Mais da metade da bancada votou, por exemplo, a favor do voto impresso. E nas redes sociais a gente vê sempre manifestações de deputados e lideranças do PSDB defendendo ou exaltando o governo Jair Bolsonaro. Então, faço duas perguntas em uma. Primeiro, até que ponto o bolsonarismo embala a sua oposição dentro do PSDB e, consequentemente, a candidatura do Eduardo Leite? E como é que o partido tem que tratar e lidar com esses bolsonaristas que seguem lá? Agora a gente tem uma janela partidária em março, a expectativa é que eles saiam para que não comprometa a narrativa do partido na eleição de 2022. Pedro, boa pergunta, mas eu quero registrar que os 7 deputados federais por São Paulo votaram a favor do voto eletrônico e todas as votações bolsonaristas, ou de interesse bolsonarista, não de interesse do país, mas de interesse bolsonarista, da ideologia bolsonarista, que aliás foi a referência que você fez na sua pergunta, os deputados de São Paulo votaram contra. Votaram ao lado da democracia, da defesa da liberdade, dos princípios de lisura e de postura. Nós temos 7 brilhantes deputados, aliás, 6 deputados e uma deputada que são brilhantes e honram a tradição do PSDB que nasceu em São Paulo. Agora, há parlamentares que adotaram medidas e posições distintas e votam com Bolsonaro e votam tudo. Eu fico triste com isso. Eu preferia ter um partido que tivesse um sentimento melhor. Não um partido com dono. Essa é uma vantagem do PSDB, que não é um partido de dono. Então, onde você não tem dono no partido, é evidente que você tem posições, às vezes, não são absolutamente iguais. Mas em princípios basilares de defesa da democracia, isso, eu diria que deveria ser inegociável. A votação pelo voto impresso não era pelo voto impresso, era contra a democracia. Claramente um atentado, uma afronta contra a democracia brasileira. Aquilo não era uma medida para dizer que o voto impresso era melhor que o voto eletrônico, até porque não é. Há 25 anos que nós elegemos presidentes, governadores, senadores, deputados, prefeitos, pelo voto eletrônico. Nunca houve nenhuma fraude que pudesse ser identificada. Perdão. E o nosso partido fiscalizou e fez auditagem em 2012 e não encontrou nenhuma irregularidade. Portanto, a pauta ali não era a pauta do eletrônico versus o impresso, era proteger a democracia ou afrontar a democracia. E vários parlamentares do PSDB, infelizmente, votaram a favor do voto impresso. Eu quero registrar aqui, não é para fulanizar, mas apenas para registrar, até porque sou jornalista também. O Rio Grande do Sul tem 2 deputados do PSDB. Os 2 deputados do PSDB do Rio Grande do Sul votaram a favor do voto impresso. E, infelizmente, sistematicamente têm votado as pautas bolsonaristas. Assim como deputados de Minas Gerais, com exceção de um, Domingos Sávia, que é brilhante, competente e vice-presidente do PSDB, todos os seus votos ao lado da democracia, ao lado dos pontos que garantem a liberdade, que garantem a isonomia entre poderes e garante principalmente a defesa dos princípios do PSDB. Todos os demais parlamentares de Minas Gerais votam a favor de Bolsonaro, votam pelas pautas bolsonaristas e votam contra mim nas prévias. Portanto, esse é o jogo. Faz parte do processo. Ter gente a favor e tem gente contra. Mas vamos olhar quem é contra. Qual a identidade dessas pessoas que são contra? São aquelas que estão votando com Bolsonaro. E eu me coloco clara e francamente, óbvio, contra Bolsonaro.
Isso é uma pauta destruidora do Brasil. Isso é o pior governo da história da República Brasileira. Pior, mas de longe. Além de afrontar a democracia, afronta os princípios básicos da decência, da honestidade, do respeito pela imprensa, do respeito pelas mulheres, do respeito pelas minorias. É um governo intransigente, autoritário, agressivo e que colocou o Brasil na sua pior crise, a pior crise da história institucional, moral, financeira e democrática desde 1964 é deste governo. Como pode alguém do PSDB votar a favor de um governo que afronta a democracia? Como pode alguém do PSDB ter uma posição como essa? É triste. E eu lamento que isso Mas, governador, muito do que a acontecendo. gente vê no comportamento do presidente Jair Bolsonaro não é de hoje. A gente já via lá atrás, qualquer pessoa que fizesse uma cobertura do Congresso e conversasse com ele com alguma frequência, enxergava esse comportamento nele desde lá de trás. Ainda assim, o senhor apoiou a candidatura do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial, o senhor votou nele. E nos bastidores, claro, embora o senhor diga claramente que votou em Geraldo Alckmin no primeiro turno, o senhor é descrito por aliados dele como um traidor. O senhor já disse que se arrependeu de votar no presidente Jair Bolsonaro. Agora, o senhor se arrepende de não ter trabalhado, de fato, pela candidatura de Geraldo Alckmin, que talvez isso tivesse feito diferença na corrida presidencial e no desempenho dele dentro do próprio partido? Larissa, eu votei em Geraldo Alckmin no primeiro turno e trabalhei por ele no primeiro turno. A derrota do ex-governador Geraldo Alckmin não foi uma derrota local, foi uma derrota nacional e uma circunstância também da vida. As pessoas ganham, as pessoas perdem. Quero lembrar também que os 3 governadores eleitos pelo PSDB, incluindo Eduardo Leite, a mim mesmo e o governador Reinaldo Azambuja, votaram também em Jair Bolsonaro. Naquele momento, as promessas de Bolsonaro eram para fazer um governo liberal, um governo transformador, convidando Paulo Guedes. Paulo Guedes vinha de uma escola econômica liberal de Chicago. Convidou Sérgio Moro, e, aliás, utilizou a figura de Sérgio Moro para vencer as eleições como alguém que combateria a corrupção, que apoiaria a Lava Jato. Convidou outros ministros, dos quais 18 já foram demitidos, exatamente, muitos até pediram para ir embora, porque ele não cumpriu o seu compromisso. Aliás, logo no início ele começou a descumprir. Primeiro, para quem durante a campanha defendia a não reeleição, no segundo mês já eleito, defendia a sua própria reeleição. Em 2 meses de governo, perdeu 3 ministros de Estado. Um, inclusive, ficou tão decepcionado, o Gustavo Bebiano, que isso enfraqueceu a ponto de ter perdido a vida. Essa foi uma perda grande que nós tivemos aqui. Pergunte ao general Santa Cruz o que ele acha de Jair Bolsonaro. Ele não só votou em Bolsonaro, como foi ministro de Bolsonaro. Ou pergunte ao Sérgio Moro, como ex-juiz e ex-ministro do presidente Bolsonaro, a opinião dele sobre Bolsonaro. Ou a Luiz Henrique Mandetta, que foi deputado federal, foi um bom ministro da Saúde, mas foi ministro do Bolsonaro, que o defenestrou e o demitiu. Então, o engano não foi meu, o engano foi de milhões de pessoas diante de uma mentira. Bolsonaro foi uma farsa. Agora, eu não tenho compromisso com o erro, Clarice. Agora, quem ainda não se convenceu disso, na opinião do senhor, deveria sair do PSDB, por exemplo, esses bolsonaristas, os parlamentares ou outros integrantes do partido que atualmente ainda endossam o presidente Jair Bolsonaro, na sua opinião, eles deveriam sair do PSDB? Larissa, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, tem sido um bom presidente, tem sido um bom líder. Ele aprovou na executiva do partido que o PSDB é um partido de oposição, não é mais um partido independente. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, governador. Lá ainda tem muita gente ajudando o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Eu sou governador de São Paulo, eu não sou presidente do PSDB. Eu respeito as forças e, evidentemente, a estatura do PSDB. O presidente nacional do PSDB, e eu repito, um bom presidente, chama-se Bruno Araújo. Sugiro que vocês convidem o Bruno para vir aqui para perguntar exatamente isso a ele. Por que o PSDB declara ser agora oposição e não mais independência? E por que há ainda deputados que votam com o governo Bolsonaro? O senhor citou dois deputados gaúchos, né, que são, obviamente, ligados... Eu não nominei, eu não quero fulanizar. Mas o senhor citou que são os 2 deputados gaúchos que votaram pelo voto impresso e têm votado em algumas matérias com o Bolsonaro. São 2 deputados... Umas não, em todas. Isso. São 2 deputados, evidentemente, ligados ao governador Eduardo Leite, que atuam, inclusive, como representantes, até porta-vozes dele.
Com isso, dá para a gente entender que o governador Eduardo Leite não tem uma oposição firme, como o senhor gostaria que fosse ao Bolsonaro? Bom, essa pode ser a sua posição, Fábio. Eu não estou dizendo isso. E qual a sua posição? A minha, eu sou contra Bolsonaro. Não, porque os dois contra Lula também. os dois deputados são deputados ligados ao governador Eduardo Leite, né? Isso significa que o Eduardo Leite deveria, talvez, agir com mais ênfase junto a esses deputados, por exemplo, para que mudasse de posição? Fábio, essa é uma boa pergunta para você fazer ao Eduardo Leite. O que eu quero dizer é que os 7 deputados federais, Carlos, de São Paulo, só para concluir, os 7 parlamentares de São Paulo votam contra o Bolsonaro, contra as pautas bolsonaristas, não votam contra o Brasil. Pode haver aqui acolá alguma pauta de interesse e, obviamente, eles não serão contrários a isso. Mas o governador de São Paulo e os 7 deputados federais do PSDB de São Paulo se posicionam claramente como opositores ao governo fascista, autoritário e negacionista de Bolsonaro. Não é o que acontece no Rio Grande do Sul e nem em Minas Gerais, com exceção do deputado Domingos Sávio. Por falar em Minas Gerais, eu queria que o senhor explicasse esse fenômeno, como que o Aécio Neves, depois de tudo que aconteceu, ainda tem tanta influência na bancada e também no partido, na executiva do partido e principalmente no estado de Minas Gerais. Deixa eu pegar uma carona, Continua no partido, Vamos. né? pegar uma carona na questão do Pedro. Esse PSDB do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, estará com o senhor no governo, num eventual governo? Bom, essa é uma boa questão, Carlos. Eu quero bem ao Eduardo e vou fazer de tudo, se avançarmos positivamente, para ter o Eduardo ao nosso lado. Ele é um bom valor, ele é jovem, ele tem competência, ele tem valores que eu aprecio. Do ponto de vista dos parlamentares, não sei dizer, o tempo é que vai nos dizer isso. E em relação a essa, eu prefiro falar de coisas sérias e coisas importantes. Não, mas é sério, governador, porque ele acaba atrapalhando bastante a sua vida. Então, não dá para a gente dizer que é irrelevante o papel que Aécio Neves hoje tem dentro do PSDB e a forma como ele consegue, inclusive, afetar o senhor. A gente sabe que houve uma articulação muito grande por parte dele e também de outros integrantes do partido que inviabilizaram, por exemplo, uma tentativa do senhor de assumir o comando do PSDB para poder dar andamento aí a um projeto. Essa é a narrativa de Aécio Neves e dos seus aliados. Eu nunca tentei e nem propus isso. Tanto é que a decisão de renovação do mandato do atual presidente do PSDB, Bruno Araújo, foi decidida em São Paulo. E a extensão do mandato de todos os presidentes regionais do PSDB, os presidentes estaduais. Isso foi um entendimento feito e nasceu em São Paulo. Essa é uma narrativa falsa, absolutamente falsa, que foi levada por um deputado aecista, depois de um jantar feito em São Paulo, que nós promovemos, que era exatamente para colocar ou propor que o PSDB, Pedro, fosse um partido de oposição, coisa que mais recentemente olha como isso isso foi atrapalha a sua vida, obtido. Governador. Mas, Clarissa, isso é parte da política. Não há política, vamos dizer, sem oposição, sem confronto. Isso é parte da política, eu entendo isso. Como parte da política. Eu vivi isso em 2016. Mas o senhor vivi isso em tentou 2018. convencer o PSDB a expulsá-lo e não conseguiu. Eu não fiz essa proposta. Outro erro. Eu propus que ele, Aécio Neves, pedisse licença do PSDB, mantivesse o seu mandato, mas distante do PSDB, até que os seus 5 processos, agora são 6, pudessem ser julgados. E ele, confiante na sua inocência, obtida a inocência na justiça, voltasse ao PSDB. Isso é o que eu propus, eu não propus a sua expulsão. Governador, o senhor assume o compromisso de que se o senhor perder a prévia, o senhor fica no PSDB e apoia o Eduardo Leite? Claro, não há a menor possibilidade de eu sair do PSDB e nem de apoiar outra candidatura que não seja do PSDB, ou a candidatura que puder engrandecer a chamada terceira via para se tornar a melhor via. Agora, pegando o embalo aqui na pergunta do Fábio, caso aconteça o senhor perder as prévias, a gente sabe que o senhor ainda é favorito, mas pode acontecer desse cenário, o senhor disputaria o governo de São Paulo, a reeleição? Não. A resposta é não. Eu sou contra a reeleição, Pedro. Você sabe disso, inclusive. É constitucional? É. Mas é um erro. O Brasil não precisa de reeleição. A reeleição é um mal, porque permite, Fábio, que gestores que são recém-eleitos ingressem no governo. Ao invés de cuidar da gestão, já começam a cuidar de reeleição. Até o presidente Fernando Henrique Cardoso, porque tem uma enorme estima e admiração, recentemente, num artigo no Estado de São Paulo e no Globo, assumiu e reconheceu que foi um erro ter proposto, ter aceito a reeleição. A reeleição não é um bom caminho para o Brasil. Eu desejo que no futuro uma reforma política possa eliminar a reeleição e temos aqui, Carlos, gestores que ao serem eleitos façam gestão,
façam aquilo para o qual foram eleitos. Mas, Não governador, se todo mundo preocupem que com se a elege eleição. diz a mesma coisa e a hora que chega no cargo fica ali e senhor fala, não, mudei de ideia, não vamos Não, mas mudar a eu O senhor não eleição assinaria agora. isso em cartório e manteria a assinatura? Mas, claro, eu já fiz isso em 2016, fiz isso em 2018 e não disputarei. Eu respondi claro e objetivamente a pergunta do Pedro Venceslau. Aqui já temos um candidato, chama-se Rodrigo Garcia. Tudo farei para que ele possa ser eleito governador do Estado de São Paulo. Eu não disputarei a reeleição. Por falar no Rodrigo, esse é um assunto delicado no PSDB hoje, que é a situação do governador Geraldo Alckmin. Ele já anunciou que vai sair do partido, inclusive fez um evento que agora recentemente que foi quase que um pré-lançamento da candidatura dele a governador de São Paulo, provavelmente por outro partido, inclusive fazendo críticas ao seu governo. Eu pergunto, como é que a situação chegou a esse ponto com o Geraldo Alckmin? Por que não se construiu uma saída política para ele disputar, por exemplo, o Senado? E como é que o senhor avalia ele como adversário político, sendo que ele é o 7º fundador do PSDB, governou o Estado por 4 mandatos? Pedro, primeiro, meu respeito para o Geraldo Alckmin, pela sua trajetória, pela sua biografia e pessoalmente também. Nós não temos diálogo rompido, temos diálogo com ele. Foi construído, ele não aceitou. A hipótese apresentada, aliás, em 2 almoços, foi para que ele pudesse disputar o Senado, dado o fato de que o ótimo senador José Serra, aliás, cumpriu um brilhante mandato, está cumprindo como senador da República. Aliás, foi um bom prefeito, um bom governador e um bom senador da República por São Paulo. Mas está numa situação de saúde que dificulta muito uma candidatura ao Senado. Talvez viabilize uma candidatura a deputado federal, mas ao Senado lhe traz alguma dificuldade. Me refiro a José Serra. E eu conversei com o governador Alckmin nesse sentido. Seria bom para alguém que depois de 16 anos como governador pudesse cumprir um belo papel no Senado e quem sabe amanhã ser o presidente do Congresso Nacional, ser o presidente do Senado. Eu sou a favor da renovação. Isso não é condenação a quem já cumpriu 16 anos de mandato. Mas vamos renovar, abrir espaço para que novos nomes, novas pessoas possam cuidar da administração, seja de uma cidade, seja de um estado, seja de um país. Isso não significa, quero deixar claro, condenar 16 anos de governo Alckmin, mas renovar a possibilidade de um mandato tendo outros candidatos, não me parece exatamente uma proposta renovatória, uma proposta transformadora. Mas o governador não quis, ele disse, não, Brasília, eu não quero ir para Brasília. Eu disse, então, governador, vamos para as prévias. Se o senhor deseja realmente disputar o governo, o senhor me ensinou que prévias constroem, que prévias são democráticas. Lá em 2016, quando eu desejei disputar a Prefeitura de São Paulo, as portas estavam fechadas, completamente fechadas. André Matarazzo, o candidato, acertado, acordado, definido pelas principais lideranças do PSDB. Eu insisti tanto que o senhor aceitou que as prévias fossem feitas. E o senhor me disse, inclusive, uma história, repetidas vezes, que Barack Obama só se tornou presidente dos Estados Unidos, um negro americano, se tornou presidente porque disputou as primárias americanas. Se não fosse isso, Hillary Clinton teria sido eleita presidente pelo Partido Democrata. Se o senhor me ensinou que a democracia passa pelas prévias, vamos às prévias. O senhor disputa com Rodrigo Garcia, assim como outros candidatos, se surgirem, o senhor tem força, o senhor tem representatividade, tem história, tem biografia. Ele disse, não, de prévias eu não participo. Eu disse, bom, então, governador, temos um impasse. Tem a hipótese do Senado, a hipótese de disputar as prévias do PSDB. O senhor nega as duas, aqui ficaremos abertos para o diálogo, sempre que o senhor desejar, as portas nunca serão fechadas, como não foram, já dialoguei com ele depois disso, e o respeito, ainda como integrante do PSDB, e o respeitarei se ele tomar a decisão de ir para outro partido. Ele merece respeito. O senhor não teme que outros membros do PSDB tenham a mesma postura caso o senhor ganhe a prévia? Pode acontecer, Carlos, é parte do jogo político. Apoiar, não apoiar, estar ao lado, não estar. Mas eu quero lembrar que as 2 eleições que eu disputei, em 2018, o governador Alckmin não fez campanha a meu favor. Ele trabalhou contra nós. E nem por isso eu saí atirando, falando mal dele, criticando, o agredindo. E ele fez campanha pelo seu aliado, Márcio França, durante toda a eleição de 2018. Ainda assim, eu fui leal e fiel a ele e votei em Geraldo Alckmin no primeiro turno. Em 2020, mantive o diálogo, não saí do partido, não fui para outro partido, não briguei, não chorei, não esperneei, não me joguei no chão,
agir com sobriedade, com bom entendimento e com bom diálogo. Governador, Política é eu diálogo, queria- Carlos. Nós temos que ter diálogo, temos que ter estatura, saber perdoar, saber compreender posições. Política não se faz com ódio, se faz com firmeza, evidentemente, mas não com ódio. Governador, eu queria trazer um pouquinho essa posição toda da importância do PSDB no cenário político. Ela acaba remetendo também a essas manifestações que a gente vem observando. A gente teve aí no fim de semana mais uma leva de atos com a participação de muitos partidos de esquerda, mas dessa vez aí com uma presença mais tímida da parte de vocês. O senhor faz que avaliação da resposta da oposição aos atos do presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro, por exemplo? Está faltando mobilização, está faltando força política, está faltando capacidade de enfrentamento do governo federal nessa questão de militância, por exemplo? Falta mais rua. O ato de 7 de setembro do presidente Bolsonaro foi uma quebra de responsabilidade, foi crime de responsabilidade. Principalmente, não o ato em si, mas o que ele declarou, confrontar o Supremo Tribunal Federal, dizer que não aceitaria decisões do Supremo, deste ou daquele ministro do Supremo, isso é crime de responsabilidade. Ele já tem 131 projetos ou propostas de impeachment no Congresso Nacional. Se não fosse pela 131, 7 de setembro, aquelas declarações já seriam suficientes para o impedimento de um presidente da República. Um flerte, claro, com o autoritarismo, com a tentativa de um golpe militar no Brasil. Uma tristeza, ainda que depois tenha havido aquela situação pacificadora do presidente Temer, com seu jeito mais sóbrio, ainda bem, Mas parece que vocês não quiseram ele naquele jantar aí da semana com o Mandetta e o Sérgio não Moro, né? também. O Temer foi importante no Bolsonaro, mas o senhor não queria ele no Não, eu dialogo jantar? bem com o presidente Temer. Não, o jantar não foi promovido por mim, eu fui convidado para o jantar. E da minha parte, nenhuma restrição ao presidente Temer, ao contrário, eu exalto e o respeito. Mas o fato é que nós precisamos da população nas ruas. Eu só vou ver, de fato, isso. Eu não tenho crença no impeachment do presidente Bolsonaro, não vejo condições no Congresso Nacional para isso, Clarice. Mas vejo sim que a população poderá ir às ruas para manifestar mais claramente as suas posições. Por que a partir tão do ano que pequenos vem. esses atos estão muito pequenos? falta de dinheiro financiando, o ato pró-Bolsonaro na Paulista, bem ou mal, teve 125 mil pessoas. O ato da direita não bolsonarista, digamos assim, que o senhor foi, inclusive, tinha 6 mil. O de domingo, de ontem, tinha 8 mil, salvo engano. Ou de sábado, na verdade, 8 mil. Muito pouca gente, né? A mobilização se fará com o tempo, Fábio. Há uma insatisfação clara da maioria da população. Aliás, pesquisas Datafolha, da mesma organização da qual você pertence, indicam claramente isso. Com rua ou sem rua, há uma insatisfação crescente e uma desaprovação crescente também em relação ao governo Bolsonaro e ao próprio presidente Bolsonaro. Mas as pessoas estão vivendo ainda o medo da Covid-19. Os bolsonaristas, bolsomínios, foram às ruas sem máscaras, foram à rua criticando governadores que obrigaram o uso de máscaras. Mas o próprio presidente foram da República dá com esse faixas, exemplo fora do Brasil, viva o kit governador. Covid, viva a cloroquina, etc. É diferente do restante da população, Agora, que tem um princípio de obediência aos critérios sanitários. E, de fato, nós só vamos ter manifestações mais densas, a meu ver, a partir de janeiro do próximo ano, quando as pessoas estarão mais aptas, e eu diria até com paz de espírito, para pensar em eleição. Nesse momento, a preocupação é vacinação, salvação, tentar preservar o seu emprego ou alguma renda. Ainda não é do ponto de vista político, nesta plenitude popular, mas isso virá. No início do próximo ano, virá, Fábio. Governador, eu critérios- queria só abrir mais um giro aqui de perguntas para a gente, porque daqui a pouco a gente começa a se aproximar um pouquinho do nosso tempo. Pode começar, Pedro, depois a gente vem para cá. Tá. A gente está falando sobre critérios sanitários e houve um evento em Serra Negra com diretores de escola que reuniu acho que mais de 4 mil pessoas. Eu li uma reportagem, inclusive, na Folha, eu não estava lá, mas que teve... Ainda bem que você está lendo a Folha, hein, Pedrão? Pode que teve, confiar. que teve aglomeração. Saiu na Folha da E também acompanhei outros eventos partidários do PSDB com muita gente. Apesar da vacinação ter avançado, não é meio cedo para começar a organizar eventos com tanta gente, governador? Pedro, naquele evento todos estavam com máscara, todos tiveram a temperatura medida, todos os professores e gestores que foram àquele evento. A crítica foi feita, eu acho que foi um pouco agressiva, de que o secretário Rocieli Soares, ele estava sozinho no palco, tirou a máscara. Ele tirou a máscara e falou, mas ele estava sozinho no palco. Aliás, a imagem da fotografia reproduzia isso. E houve uma crítica ali no texto
nesse sentido. Acho que foi um pouquinho acima do tom, dado o fato de que ele estava sozinho no palco fazendo a palestra e todos os demais estavam com máscaras. Nós estamos aqui num processo de redução de casos, internações e, felizmente, de óbitos em São Paulo. Hoje, a média de ocupação de leitos de UTI em São Paulo, Clarice, é de 25%. São Paulo, Pedro, é o estado que mais vacina no Brasil. Hoje nós temos 64 milhões e meio de vacinas aplicadas aqui. 99% das pessoas adultas com mais de 18 anos, Carlos, já tomaram uma dose da vacina no braço. E vamos chegar amanhã a 60%, amanhã ao final do dia, 60% do processo vacinal completo, ou seja, 2 doses da vacina. Então, aqui nós estamos seguros, estamos avançando bem. A obrigatoriedade de uso de máscara, que nesse momento todos nós estamos sem, porque estamos no distanciamento, e a regra aqui estabelecia que nesse distanciamento é perfeitamente possível não usar máscaras, não fará de nenhum de vocês 4 condenáveis pelo fato de estarem fazendo uma entrevista sem máscaras. E eu, tampouco. Máscaras são obrigatórias aqui em São Paulo até 31 de dezembro, e passível de multa, inclusive, se as pessoas estiverem sem máscaras em locais públicos de aglomeração. Aqui a pandemia é tratada cientificamente. Aqui nós respeitamos a ciência, a medicina, a saúde e a vida das pessoas, Pedro. Governador, me chamou a atenção na sua resposta ao Carlos, a primeira resposta que o senhor deu, que o senhor defende uma certa doutrina, entre aspas, que conjuga o liberalismo. O liberalismo é muito a sua marca, né? O senhor sempre se colocou como um liberal, um gestor e tudo mais. Mas também o senhor fez uma citação muito forte à social-democracia, que dá nome ao seu partido, e é uma preocupação com a desigualdade, né? Tentando conjugar esses 2 princípios, o liberalismo de um lado, mas a preocupação social de outro, que me parece uma ênfase que me chamou a atenção. Pergunto ao senhor se essa ênfase na desigualdade, na redução da pobreza, é uma tentativa de conquistar eleitores de esquerda, por exemplo, de conquistar eleitores do PT, de Lula, que tem essa marca muito forte. O senhor é um adversário muito forte, para não dizer inimigo, do PT e do Lula de muitos anos, né? Já falou coisas muito fortes sobre Lula e sobre o PT. Pergunto se o senhor está tentando com isso ter uma entrada melhor nesse eleitorado petista, lulista, e se é possível isso acontecer? Fábio, nós não estamos tentando, nós estamos praticando. É o que nós estamos fazendo no governo de São Paulo. Aqui, a Bolsa do Povo aqui oferece R$ 535 a famílias vulneráveis, mas com trabalho. Nós não entregamos dinheiro aqui para proteger pessoas sem trabalhar. Nós remuneramos pessoas pelo trabalho. Aqui, fizemos a entrega de 2.400.000 cestas do alimento solidário. Ainda temos mais 2 milhões para serem entregues para o atendimento de famílias vulneráveis em São Paulo, famílias que não têm o que comer. Aqui fizemos o Vale Gás. O primeiro estado a adotar o Vale Gás foi São Paulo, atendendo também 2 milhões de pessoas vulneráveis, para que a cada 2 meses possam comprar o botijão de gás. E várias outras políticas voltadas para as pessoas mais vulneráveis são realizadas aqui, incluindo homens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas. Aqui é a prática. Aliás, é essa prática que nós vamos levar como posicionamento, Carlos, para a nossa plataforma Presidência da República. Não é aquilo que pretendemos fazer, é aquilo que estamos fazendo em São Paulo. E estamos trazendo aqui também prosperidade, Fábio. O PIB este ano em São Paulo, os dados indicam, dados de pesquisa indicam que deveremos crescer aqui 8,7%. De longe, o maior PIB brasileiro, de longe, muito maior do que o PIB do Brasil, que deve ser em torno de 5 a 5,2%. Lembrando que São Paulo ocupa 36% deste PIB brasileiro. Aqui geramos, nesses primeiros 7 meses, de janeiro até agosto, 713 mil novos empregos. São Paulo tem 22% na participação nacional e nós geramos 36% de todos os novos empregos gerados no Brasil. Isso é política pública, isso é uma visão também social, de atender os mais pobres, de fazer o que precisa ser feito para os vulneráveis e de gerar empregos e oportunidades. E educação é transformador. Educação é, sim, uma prática de social-democracia. Quando você faz investimento este ano de 7 bilhões de reais, e não é apenas, aqui tiro o custeio, não estou falando de pagamento de salário de professores, gestores, mas de investimentos nas escolas
públicas de São Paulo, na sua reforma, em tecnologia, em adaptações, em alimentação, em serviços tecnológicos para as escolas de São Paulo, para você trazer de 100 mil para 1 milhão de alunos em escolas de tempo integral, recolocar São Paulo na liderança do IDEB, em quase todas as classificações do IDEB. São Paulo, que era o 7º, 8º, 9º colocado, hoje é o 1º. Faltam 3 classificações, onde São Paulo é o 2º e 3º, para atingir a liderança plena do IDEB. Isso é visão social, mas isso é prática social. Então, não é uma tentativa, é uma prática. Governador, o senhor me parece bastante afiado com o discurso à presidência. Parabéns. Obrigado. Mas eu quero pegar uma questão aqui. Veja, o senhor disse que política não se faz com ódio. Eu quero retomar aqui a questão do Fábio. O senhor foi, no mínimo, bastante contundente em relação ao PT em 2016, depois de 2018. Hoje é muito contundente também em relação ao presidente Bolsonaro e ao bolsonarismo. O senhor não teme que essas contundências, essas brigas todas que o senhor comprou ao longo desse processo, lhe custem muito caro na hipótese de um segundo turno? Não creio, Carlos. Nós vivemos isso aqui já em outras eleições. Eu imagino que as pessoas queiram votar em alguém que tenha posições e não em alguém que não tem posições. Eu nunca fui murista. Aliás, condenei isso no PSDB, um partido em cima do muro, que não tem posições, quer agradar todo mundo e não agrada a ninguém. Eu tenho posições claras. Mas as suas posições o senhor mostra com moderação hoje, mas no passado não era assim. Não. Durante a campanha, toda a campanha é dura, Carlos. Se algum dia você tiver oportunidade e estímulo para participar de uma campanha, você verá que não há campanha fácil. As campanhas são duras. Melhor não. Querendo ser educado e gentil com você, melhor não. As campanhas são duras. E as próximas eleições, Pedro, Fábio, vocês vão estar na cobertura das eleições, serão as mais sujas e sórdidas das eleições da história. Veja as fake news, veja o gabinete do ódio, montado no 4º andar do Palácio do Planalto. Veja a política de ódio, que eu não estou dizendo que todos os petistas, há petistas cuja relação é maravilhosamente boa, afável, agradável, construtiva, mas há um núcleo do PT que é extremamente radical, e usa de todos os subterfúgios possíveis e imagináveis para criar vulnerabilidades a você. Essa não é uma campanha para bonzinhos, é uma campanha para pessoas que tenham personalidade, campanhas que tenham o portfólio, que você possa apresentar o que fez na saúde, na educação, na habitação social, na proteção social, na proteção ambiental, no respeito à democracia, às liberdades, posições claras. E vencidas as eleições, aí sim você pode agrupar, aglutinar, todos aqueles que participaram da campanha, como fizemos aqui em 2016 e 2018. Eu não acredito que 52% dos brasileiros que na pesquisa Datafolha declaram que não votarão nem Lula nem Bolsonaro, querem um boneco para a presidência da República. Querem alguém que possa ser instrumentalizado pelos partidos de centro ou que não tenha posição sobre nada. Eles vão valorizar aqueles que possam, ou aquele que possa representar um líder. Os brasileiros querem e vão buscar um líder que pacifique o Brasil, um líder que dê esperança ao Brasil, mas que dê educação, que dê saúde, que dê crescimento econômico, que dê representatividade internacional, que seja respeitado pela população e que tenha posições claras. Carlos, você é professor, eu fui professor também, da Fundação Armando Álvares Penteado. Todo professor, eu tenho um enorme respeito, até porque eu sou filho da educação pública, eu estudei em escola pública aqui em São Paulo. Aprendi a respeitar os professores que me davam aula de noite, eu trabalhava de dia, os professores também, chegava na escola às 7h30 da noite e saía de lá com os professores às 11, 11h30 da noite. Mas um professor que não lidera uma classe, quem domina a classe são os alunos, você sabe disso. Então você precisa exercer essa liderança e ter posições claras. Para isso você não precisa agredir, você não precisa xingar, você não precisa vilipendiar e muito menos mentir ou emparedar as pessoas. Fale a verdade, tenha personalidade, seja sincero e no momento correto, seja fraterno também, sabendo perdoar, sabendo compreender. Governador, eu queria fazer uma última pergunta aqui, infelizmente porque o nosso tempo está acabando.
O senhor listou aí uma série de conquistas que o senhor aponta aí que foram feitas no seu governo, realizações da sua gestão, falou de uma política, inclusive, de auxílio diante dessa questão da pandemia, avanços na educação, segundo o senhor. E o senhor foi, entre aspas, o pai da vacinação aqui no Brasil. O senhor, de fato, conseguiu dar a largada na vacinação e avançar mais rapidamente nisso. Só que, ainda assim, o senhor não decola nas pesquisas. Por que isso não se reflete? Por que o resultado desse trabalho que o senhor diz ter feito não está vindo? A que o senhor atribui essa posição ali estagnada nas pesquisas de opinião? Clarissa, primeiro, obrigado pela referência em relação à vacina. Aqui nós trouxemos a vacina, e se não fosse São Paulo e o Instituto Butantan, certamente teríamos iniciado a vacinação muito mais tarde, e não em 17 de janeiro, quando começamos a vacinação. Aliás, um braço de uma mulher negra, uma enfermeira do Hospital das Clínicas, a Mônica Calazans. Segundo o então ministro Eduardo Pazuello, a vacinação só começaria em abril. E foi graças a São Paulo que ela foi iniciada no Brasil em 27 de janeiro. E em São Paulo, dia 17 de janeiro. Então, obrigado pelo seu reconhecimento. E quero também dizer a você e aos colegas que estão aqui, ao Pedro, ao Fábio e ao Carlos, que na política você precisa ter calma, você não pode ter ansiedade. 8 meses antes das eleições... O senhor não tem medo de morrer na praia? Não. Primeiro, eu não tenho medo de nada. Eu enfrento tudo que for necessário. Mas tenho paciência, tenho resiliência e sei compreender a dinâmica da política e também das pesquisas. Clarissa, em 8 meses antes da eleição para a Prefeitura de São Paulo, 8 meses antes, na pesquisa Ibope, eu tinha 1%. Na pesquisa Datafolha... O senhor era desconhecido naquela época, 3%. agora o senhor é conhecido no Brasil todo. Eu tinha 3% na pesquisa Datafolha e 1% na pesquisa Ibope, 8 meses antes. Nós estamos há 15 meses das eleições presidenciais e nós vencemos com 53% dos votos válidos. Então, tempo ao tempo, tempo aos eleitores. Nós em São Paulo, assim como em vários estados, fizemos aqui a defesa da quarentena, a exigência de uso de máscaras, restrições de horários de funcionamento. Isso, evidentemente, criou um mal-estar na população e criou uma referência. Mas, ao longo do tempo, das próximas semanas, dos próximos meses, isso vai mudar. Aliás, já está mudando. A nossa aprovação... O senhor acha que a dificuldade tem a ver com uma insatisfação de determinados grupos com as restrições de contenção da Covid? Sim, claramente. Aliás, as pesquisas qualitativas que nós realizamos indicam isso com clareza. Então, calma, paz, entendimento. As pesquisas, seja a Datafolha, seja a IPEC, seja a pesquisa Paraná e outras. Acho que temos aí 5, 6 institutos de pesquisas sérios aqui no Brasil que darão oportunidade para que as pessoas possam se manifestar adequadamente e com o seu melhor sentimento. Em política, você não pode ser ansioso, Clarice. Eu sei que no jornalismo também há muita ansiedade, mas na política você tem que dominar essa ansiedade e ter confiança e acreditar. Eu sempre fui uma pessoa muito confiante. Eu sou um otimista, por natureza, eu não sou um pessimista. Gosto de pensar bem, gosto de pensar positivamente, gosto das pessoas, gosto do trato. Gosto de campanha, aliás, adoro campanha, Clarice. Essa é outra coisa que eu descobri saindo da vida privada, onde eu frequentei por 45 anos, embora filiado há 20 anos, Carlos, ao PSDB, eu adorei fazer a campanha e adoro fazer. E gosto de fazer o que eu estou fazendo. Você sabe que eu trabalho de graça. Eu sou obrigado a receber o salário, recebo de manhã e entrego o meu salário para o Fundo Social à tarde do mesmo dia. Trabalho de graça e gosto do que eu faço. Sou apaixonado por aquilo que estou fazendo. Cada vez que eu posso fazer um aluno integrar uma escola de tempo integral, participar e ter a sua melhor educação, cada vez que podemos ajudar famílias mais pobres, mais vulneráveis, cada vez que a gente consegue ampliar a geração de empregos em São Paulo, mostrar claramente que temos que proteger o meio ambiente, mostrar que o diálogo constrói, como nós temos feito. Aliás, é por isso que não agredimos outros países e nem outros partidos que fazem parte da nossa base. Nós construímos e ajudamos a trazer esperança. O governo de São Paulo, Clarice, é bem avaliado até pelos nossos inimigos. Até as pessoas mais críticas a nós reconhecem que nós estamos fazendo um bom governo em São Paulo, reconhecem que nós trabalhamos muito e reconhecem também, Pedro, que é um governo honesto. 245 bilhões de reais é o orçamento deste ano de 2021. 286 bilhões, Carlos, é o orçamento do ano que vem. Nosso orçamento é maior do que o da Argentina, Clarice, maior do que o Chile, maior do que o Peru, maior do que da Colômbia. E aqui não tem corrupção, nenhuma denúncia, nenhuma investigação, zero.
Até os inimigos reconhecem que o governo é eficiente, que o governo é descentralizado, que tem gente capacitada ocupando as funções públicas de secretários, secretárias. Aliás, 64% do nosso comando é composto por mulheres como você, Clarice. Todos reconhecem isso, até os nossos mais duros e pesados adversários. Isso me dignifica esse time, um time que tem muito orgulho de fazer bom governo e fazer governo honesto, Carlos. Hoje, São Paulo é uma referência para o Brasil. Isso me deixa muito orgulho, isso me traz a satisfação de cumprir a minha função para a qual eu fui eleito como governador de São Paulo. Governador, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco hoje, agradecer a todos os meus colegas e agradecer a todos vocês que acompanharam mais essa edição do Amarelas On Air. Por favor, continuem acompanhando sempre às segundas-feiras em todos os canais digitais da revista Veja. Até mais.